Eu resolvi abrir a câmera e falar um pouquinho sobre algumas postagens aqui do TikTok que tem me preocupado, inclusive postagens de psicólogos também. As postagens geralmente padrão é o quê? Se você não tem dinheiro para fazer terapia, leia tal livro. Se você não tem dinheiro para fazer terapia, está com esse problema, leia tantos livros. Isso não tem problema indicar livros, porque isso faz parte do processo terapêutico. A gente também indica livros, inclusive a gente lê junto com o paciente. A minha questão aqui, o meu apelo, a minha preocupação é: o processo terapêutico, ele não é uma conversa aleatória. A gente não senta, a gente não entra dentro da chamada, eu faço só terapia online, a gente não entra dentro da chamada para conversar como foi a sua semana. Geralmente a primeira pergunta é essa, a gente pergunta como que foi a semana, mas ele tem uma ligação. Essa pergunta precisa estar ligada com o que foi falado na semana anterior. Por que que a gente faz dessa forma? Dentro da terapia a gente chama isso de ponte. Quando você iniciou o processo terapêutico, você teve um objetivo a ser alcançado. Às vezes você procurou terapia porque se sente muito ansioso e começou a ter aquelas reações físicas. Respiração, mãos suando, coração acelerado, etc. E aí a gente tem um objetivo terapêutico, que é o quê? Abaixar esses sintomas, diminuir esses sintomas, acabar com eles, de uma forma que você consiga seguir sua vida sem muito prejuízo. Esse é o principal ponto da terapia. A gente começa uma terapia e tem um processo terapêutico a ser seguido para alcançar o objetivo final. A terapia só vai finalizar quando o paciente estiver apto a seguir sozinho. Por isso que a gente fala dentro da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que o paciente ele vira o seu próprio terapeuta. E é por isso. Por quê? Porque ele vai aprender todas as ferramentas para poder seguir sozinho. E é por isso que existe o processo terapêutico completo até o período de alta. Você não tem que ficar a vida inteira fazendo terapia. Você fica um período, eu e você vamos em comum acordo entender que beleza, a gente conseguiu o objetivo, as situações que eu tinha problema antes eu não tenho problema mais e agora eu consigo seguir sozinho, porque agora eu consigo resolver os meus próprios problemas sozinho. O problema dessas postagens, que é o que me preocupa, é porque tá vindo também de psicólogos. Não é todo mundo que tem condição de pagar um processo terapêutico completo, que às vezes o processo terapêutico vai demorar 6 meses, vai demorar 3 meses, vai demorar 1 ano, porque a gente não tem como estagnar a vida, não tem como parar a vida para resolver só aquele problema. Por isso que às vezes o processo terapêutico vai aumentando em questão de tempo. O meu apelo aqui é porque a terapia ela não é um processo qualquer, não é sentar e conversar de qualquer forma. Para vocês, talvez paciente, vocês não sabem o que está por trás daquela sessão. A gente tem uma agenda de sessão, a gente segue um protocolo, na verdade uma estrutura de sessão. E isso faz com que a gente siga o caminho correto para atingir o objetivo terapêutico, que é o que eu acabei de explicar. Quem já fez terapia, eu não sei se vocês conseguem perceber quando o psicólogo para ali naquela questão e te faz uma pergunta bem específica. Geralmente é nessa hora que a gente está pegando mais coisas, que a gente está puxando o fio lá de dentro. A gente está aqui na ponta do iceberg, como se você estivesse vendo só a ponta. Isso aqui é o que vocês trazem pra gente. E aqui é o que a gente enxerga de vocês. Então, o processo terapêutico, ele não é uma conversa aleatória, ele não é de qualquer forma e não vai ser um livro que vai resolver. Porque o livro, ele não vai instigar, ele não vai abrir a ferida. Tem muitos pacientes com os problemas que tem, a gente cutuca na ferida e faz com que ela abra. Isso que vai fazer com que resolva esse problema que você tem. Então, o meu apelo aqui, gente, é para vocês tomarem cuidado. Porque um livro, ele pode sim ajudar, ele pode clarear algumas coisas, mas tem coisas que precisam ser tratadas dentro da terapia. Tem muitas situações que vocês não vão conseguir resolver com apenas um livro, uma leitura, ou um filme, ou uma indicação de qualquer coisa que seja. O meu apelo aqui é para que vocês tenham consciência se esse problema está realmente trazendo prejuízo e qual que é a intensidade desse prejuízo na sua vida. Porque dependendo do prejuízo que você está vivendo, todas as áreas da sua vida vai ser afetada. E é por isso que a gente precisa aprofundar um pouco mais.